Jesus, quando era bebê, quando era criança, melhor dizendo, ele teve que fugir para o Egito para não morrer. Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Imagine só, Jesus, mesmo sendo criança, Jesus já passou por um sofrimento desses. Imagine você estar na sua cidade confortável, vivendo com a sua família, e de repente você receber uma notícia que você tem que fugir o mais rápido possível, deixar a sua vida ali, a sua casa, tudo que você tem, e você tem que ir para outro lugar para não morrer, porque se você continuar ali, você vai morrer, vai ter sua vida ceifada. Isso aconteceu com Jesus. A maioria de nós não tem nem ideia do que é esse sofrimento. A gente vive numa casa tranquila, boa, em paz, com a nossa família, com comida na mesa, com um certo conforto. A maioria de nós vive bem. A gente é que pensa às vezes que vive mal. Quem vive mal são as pessoas, por exemplo, que estão refugiadas nessa hora, como aquelas pessoas que são refugiadas da Síria por causa da guerra que está havendo lá, que elas têm que deixar suas casas e morar num abrigo, num campo de refugiados, porque se elas continuarem nas suas casas, elas vão morrer. E elas têm que deixar tudo que elas têm, abandonar tudo para poder viver. E vão morar em condições subhumanas. Essas pessoas estão sofrendo. Nós estamos vivendo muito bem, tranquilamente aqui no Brasil. Mas às vezes somos ingratos. Não agradecemos pela casa que a gente tem, pela comida que a gente tem, pela família que a gente tem, pelo conforto que a gente tem. E Jesus sofreu muito mais do que nós. A gente pensa que Jesus não entende o que a gente passa. Ele entende. Ele sofreu muito mais do que qualquer de nós. Ele nasceu em condições ruins e quando criança foi ameaçado de morte, teve que fugir da sua casa para viver um período numa nação pagã, que era o Egito, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Parece uma contradição. Como é que pode o Filho de Deus ter que fugir para não morrer? Por que Deus não protegeu ele lá onde ele estava vivendo? Deus muitas vezes não intervém sobrenaturalmente nas coisas. Às vezes a gente precisa passar por certos sofrimentos e limitações. E se o próprio Filho de Deus passou por isso, quem somos nós para dizer que a gente não pode passar por isso? Nós temos que aceitar com gratidão até mesmo as circunstâncias difíceis da vida. Porque Deus permite certas coisas para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Isso não significa que Ele não está cuidando de nós. Mas Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, sofreu isso na pele. Ele sabe o que é sofrer desde criança.